conectando aqui com a doutora Andressa. Acredito que já estamos ao vivo falando com os nossos seguidores. Olá, boa noite a todos. Em breve vamos começar. Só lembrando, né, que qualquer mensagem, qualquer pergunta que não tenha sido respondida durante a live, vocês podem enviar depois via direct para as páginas do Instagram, tanto do Instituto Kaplan quanto da Paxman Brasil, que nós iremos responder, certo? Também essa live vai ficar salva para quem quiser assistir mais tarde. E também uma mensagem importante é que aqui nós estamos tomando, embora eu esteja sem máscara, nós estamos tomando todas as medidas de cuidado, né, de proteção ao Covid-19, com distanciamento, uso de máscaras, vacinação. Estamos tomando todas as medidas necessárias para fazer uma live segura. Estamos ao vivo, doutora, tudo certo. Então, boa noite a todos. Eu sou Andressa Zeredo, sou médica oncologista, trabalho no Instituto Kaplan e nós do Instituto, esse ano, como uma forma de engajamento, né, a essa campanha tão importante, que é, na verdade, celebrada, né, amanhã, no dia 4 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Câncer, ou melhor, Dia Mundial do Combate e Conscientização sobre o Câncer. Sempre temos que bater na tecla da prevenção. Acabamos sempre falando muito sobre os tratamentos novos, disponíveis, enfim. Mas esse ano nós queremos fazer uma coisa diferente, que é falar sobre a manutenção do bem-estar e da autoestima dos pacientes durante o tratamento oncológico. Eu costumava dizer sempre que o efeito colateral do tratamento que mais me sensibilizava de fato eram as náuseas e os vômitos, certo? Que é um estigma, né, de quem vai começar e de quem teve a convivência de tratar familiares há mais de uma década e viu os pacientes passarem por esses efeitos colaterais. E graças ao avanço nos medicamentos, hoje em dia eu digo para os meus pacientes no consultório que os pacientes não precisam ficar enjoados e eles muito menos terem vômito, certo? Que nós vamos usar todas as medicações disponíveis e que nós temos medicações potentes. E eles me olham com um pouco de descrença, enfim, a doutora tá tentando minimizar, mas depois da primeira sessão eles voltam e eles dizem, nossa, realmente não enjoei, não tive vômitos, e eles veem que realmente, eu acho que isso é um sintoma que a gente realmente aprendeu a controlar. Acho que isso é uma grande conquista nossa. Mas nós também não podemos deixar de falar, né, sobre a perda de cabelos, ou nos termos médicos, então, nós chamamos de alopécia induzida pela quimioterapia. Afeta muito as mulheres, mas também afeta homens, né, certamente. E se eu pudesse deixar uma dica para os colegas da área da saúde, para familiares de pacientes que estão em tratamento, para o público em geral, é assim, nunca minimizem essa queixa. Nunca digam assim, mas cabelo cresce, é transitório, né, enfim. A gente entende que isso é uma forma, às vezes, assim, afetiva de tentar diminuir a dor do paciente, mas eu já tive uma paciente que disse assim, não, deixa eu sofrer o meu luto com a perda do meu cabelo. Que nós temos que levar em consideração que esse paciente ele já está enfrentando um diagnóstico de câncer, né? O novo, o desconhecido, um tratamento com outros efeitos colaterais que vai ter impacto. Nós sabemos que tem altíssimas taxas de divórcio, né? Principalmente para as mulheres que estão em tratamento oncológico. Ela vai provavelmente os pacientes vão ter que parar de trabalhar, então eles têm prejuízo na profissão, prejuízo financeiro, e além disso precisam perder, né, o cabelo. Então a gente precisa respeitar esse luto. E eu acho que sempre que nós tivermos alguma alternativa eficaz para combater isso, né, e que seja segura, isso é o mais importante, nós temos que utilizar. E foi por isso que hoje nós escolhemos falar sobre um assunto específico, que é uma terapia chamada de touca inglesa, certo? Que é um aparelho que recentemente nós, do Instituto Kaplan, nós adquirimos. É um aparelho já utilizado desde 2013 no Brasil, já está em mais de 15 estados, é utilizado no mundo inteiro, inclusive nos 5 melhores hospitais ranqueados no Brasil. Eu tive uma experiência boa enquanto eu estive fazendo a minha especialização no Canadá, porque lá no meu hospital, particularmente, não é no Canadá como um todo, nós oferecemos para todas as pacientes sem custo. Então eu consegui ver que era eficaz, né? Claro, a depender, nós vamos falar sobre isso, do tipo de tratamento que o paciente faz.
e muito seguro. E eu acho que isso é muito importante. Então, se nós temos essa arma, por que não usar e difundir esse conhecimento? Recentemente também na mídia, né, nós tivemos uma apresentadora aqui do Sul famosa, que eu acho que eu até posso citar aqui, porque ela mesma veio para as redes sociais, né, que foi a Cristina Ranzolin, que falou muito sobre isso e, inclusive, a partir disso, a empresa, a Paxman Brasil, doou um equipamento para a Santa Casa de Porto Alegre para ser utilizado nos pacientes do sistema público. Então, isso é uma coisa muito legal, uma iniciativa muito legal. E agora eu vou pedir a ajuda da produção para que eles me auxiliem aqui a convidar o Gustavo Spritzer, que é o diretor comercial da Paxman no Brasil. Já fizemos aqui o convite. Tá. Está aí. Boa noite, Gustavo. Boa noite, doutora, tudo bom? Tudo bem? É um prazer te ter aqui conosco, né? Um expert na touca inglesa. Eu estava falando um pouquinho agora sobre, enfim, bem-estar, né? E A gente estava acompanhando. autoestima. Isso. E tu sabes, né, que eu sou bastante direta, então eu queria que tu já começasse falando, assim, para nós sobre, enfim, como é que foi desenvolvida a touca e também, principalmente, sobre como que funciona o processo, certo? Assim, desde o momento que o paciente chega na clínica ou no hospital e como é que acontece tudo, né? Eu acho que isso é bastante uma das maiores perguntas que os pacientes têm. Perfeito, perfeito. Bom, a gente representa a Paxman no Brasil, né? A gente distribui a nível nacional com exclusividade. A gente está desenvolvendo esse trabalho há uns 7 anos e a gente sempre busca trazer tecnologias de fora para os pacientes brasileiros. Esse é o nosso principal carro-chefe dentro da empresa, tentar buscar a maior tecnologia possível. E com a Paxman não foi diferente. O funcionamento dela, o desenvolvimento dela foi exatamente porque o dono da fábrica ele passou, né, a esposa do dono da fábrica passou pelo tratamento, tentou utilizar na época uma adaptação, né, já era importante desde sempre, foi uma preocupação. Acho que foi perfeita a colocação que você fez no início da live sobre a estigma da doença. Então a perda de cabelo não é simplesmente o cabelo, a gente costuma muito observar isso nos pacientes, mas o cabelo cresce e volta até de uma forma, né, de tentar minimizar essa dor. Mas a gente sabe que isso traz a estigma da doença. A gente tem depoimentos de pacientes que não tinham a touca à época e falaram que não só o olhar de pena, mas também o olhar de achar que é contagioso. Então a pessoa não sai de casa, isso acaba, de certa forma, afetando diretamente. E os estudos demonstram isso, né? A gente tem estudos para câncer de mama, 8% de desistência do tratamento por causa da queda do cabelo. Então é uma coisa tão grave assim, a ponto da pessoa desistir do tratamento. E por isso que hoje eles entraram nas recomendações internacionais. Mas antes de entrar nisso, a gente pode falar um pouquinho da história da fábrica, que foi a esposa do dono da fábrica passou pelo tratamento, ela tentou utilizar na época uma adaptação, uma touca que você tinha que trocar a cada 20 minutos, né, bem mais fria, e não teve sucesso. Então eles passaram pelo drama familiar, de ter que cortar o cabelo, e ele pensou, poxa, como é que eu consigo desenvolver ou fazer com que dê certo? Então ele criou o primeiro produto de refrigeração capilar controlada. Então ele tinha uma temperatura controlada, o equipamento mantinha essa temperatura, ele começou a estudar junto com uma faculdade próxima qual a temperatura do couro cabeludo que ele tinha que chegar para poder ter uma melhor taxa de eficácia e segurança para o paciente. Então o equipamento não só ele traz isso, ele consegue controlar, faz com que a temperatura não seja tão fria, o que torna mais tolerável ao paciente, como também seguro, sem nenhum tipo de risco de queimadura. Então, desde então, tem mais de 20 anos de uso na Europa, na Inglaterra, entrou para todo o sistema do NHS, que é o sistema público inglês, muito parecido com o nosso SUS, mas lá eles conseguem oferecer para 80%, tanto do sistema público quanto privado. E hoje já está em mais de 60 países a utilização, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos. Certo. E tu poderia falar um pouquinho, falar sobre a temperatura, né? Isso. Que a temperatura chega, as pessoas pensam, vai congelar a cabeça, né? Porque tinha aqueles aparelhos antigos que tu mesmo comentaste aí, a temperatura que chega em torno de 18 graus, certo? Isso, a temperatura do couro cabeludo, ela tem que ser entre 18 e 22 graus Celsius, positivo. Então, assim, não é uma coisa absurda. A gente costuma até brincar que no Rio de Janeiro o pessoal já considera frio, mas no sul, 18, o pessoal já considera, ótimo, já é calor. Então, é extremamente tolerável. Lógico que o líquido que circula dentro do equipamento ele vai a uma temperatura mais baixa do que essa, mas ainda assim controlável.
A dúvida que as pessoas têm, a gente tem 2% de desistência do tratamento por causa da tolerância ao frio. Então é muito pouco. Cada 100 pacientes, 2 não vão tolerar. É lógico que, assim, naquele primeiro momento do contato da touca com a pele, a paciente pode sentir um pouco mais de incômodo, né? E isso varia muito, porque uma coisa é a sensibilidade nossa natural, e a outra é quando a gente está passando por um processo de quimioterapia e por um tratamento. Então a sensibilidade não só pelo medicamento, mas pela forma com que você trata e a forma com que você vai enfrentar essa etapa da sua vida também acaba sendo influenciada. Mas ainda assim, nesses primeiros 10 a 15 minutos você sente um pouco mais de incômodo, como se fosse um gelo, né, encostando na pele, depois anestesia o local e você tolera super bem. Assim, a gente tem um ou outro relato de uma dor mais incômoda, algumas clínicas adotam analgesia, né, dão algum tipo de medicamento para melhorar essa etapa inicial, mas outras acabam nem utilizando. Então vai muito de paciente para paciente. O uso da touca, né, eu até trouxe uma touca aqui para tentar, que bom. tentar deixar claro para muitas pessoas acham que você consegue comprar uma touca, consegue alugar ela, mas como ele é um sistema integrado entre o líquido e a conexão da touca com o sistema, eu tenho que manter a temperatura controlada. Ele é um equipamento que ele fica na clínica, as clínicas elas adquirem isso para poder trazer maior conforto e qualidade de vida do paciente ao longo do tratamento. Então, essa aqui é a touca inglesa, a famosa touca inglesa, você pode observar. Aqui é onde circula o líquido, então o líquido ele vai ser conectado no equipamento, esse líquido vai circular, não sei se vocês conseguem ver umas bolhas de ar dentro da touca, que é onde ele vai circulando o líquido. Então você coloca a touca na cabeça do paciente, faz uma preparação e eu tenho que garantir o melhor contato possível da touca com o couro cabeludo. Eu vou colocar em cima da touca uma capa, né? Então essa capa ela tem como objetivo evitar a troca de calor com o meio externo e também fica mais ou menos assim, normalmente é a enfermeira que coloca, etc, fica mais bonitinha. E aí ela também faz com que eu tenha o melhor contato possível, é isso que eu preciso. O grande segredo do equipamento é o contato da touca com o couro cabeludo. Esse líquido ele fica controlado no equipamento, então você não tem muito o que se preocupar. E você vai usar isso, né, em quimioterapias que você tem o efeito colateral da alopecia induzida pela quimioterapia e também em cânceres sólidos, que é o que a gente utiliza. Cânceres hematológicos ainda é uma contraindicação. Eu queria só voltar um pouquinho, queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre o procedimento, né? Então o paciente chega na clínica, em geral ele coloca a touca 30 minutos antes, né, de começar a medicação. Perfeito. Fica durante toda a infusão e depois ainda fica 1h30. Para a maioria dos certo? protocolos. Normalmente, a primeira coisa que a gente tem que identificar são 3 critérios que a gente faz da seleção do paciente. Não é todo paciente que vai utilizar a touca. O primeiro deles é que o medicamento tem um efeito colateral da queda do cabelo ou algum tipo de afinamento, algum impacto no couro cabeludo, né? Tem algumas, já ouvi histórias de pacientes que rasparam o cabelo antes de começar a quimioterapia, achando que ia cair o cabelo, a quimioterapia não tinha esse efeito colateral. Então, às vezes, o Dr. Google acaba trazendo uma ansiedade maior do que deveria. A segunda coisa é em relação ao tipo de tumor. Então, se é um câncer hematológico, ele é contraindicado. Se tem algum tipo de alergia à glutenina ao frio, mas para a maioria para todos, hoje no FDA ele recomenda para qualquer tipo de tumor sólido, você pode utilizar. E o terceiro é o perfil do paciente. Você vai entender que o paciente, ele tem um perfil da utilização da touca. Tem alguns que querem enfrentar isso, querem passar de uma forma completa pelo tratamento, tem outros que não dão mais importância. Então, de acordo com que você vai conversando com o paciente, o médico e a equipe multidisciplinar, ela consegue identificar se ele está dentro desses 3 critérios, e aí sim ele vai ser indicado para utilizar a touca. É muito importante ele saber que existe essa alternativa, tá? E também entender o que são as taxas de sucesso. A partir do momento que foi selecionado o paciente, ele vai ficar cerca de 30 a 45 minutos antes de iniciar o tratamento. Então eu tenho que manter a temperatura do couro cabeludo em torno de 18 graus Celsius. E se a gente tem uma temperatura de 36, 37, eu tenho que reduzir essa temperatura antes de começar a infusão da droga, do medicamento. Então, de 30 a 45, o que vai variar esse tempo? Se eu tenho um maior volume de cabelo, se eu tenho um cabelo mais grosso, eu preciso ficar um pouco mais de tempo. E isso pode ser feito junto com a pré-QT, que são as medicações antes da quimioterapia, né, de controle e etc. Então, ele vai ficar esses 30 a 45 minutos com a touca. Depois, a partir desse momento, ele já pode iniciar a infusão. A infusão varia muito de acordo com o protocolo, os tempos. Se é a primeira vez, às vezes fazem de
de dose mais lenta, né, medicação mais lenta, para ver se vai ter algum tipo de reação adversa. Ele fica durante toda a infusão e para a maioria dos protocolos você fica 1h30, 90 minutos pós o término da infusão, para a gente manter essa temperatura constante no pico da droga, que é a infecção. Alguns medicamentos a gente pode usar um pouco menos o pós, outros medicamentos mais agressivos a gente usa um pouquinho a mais também, podendo ficar até 2h30 pós. Eu acho que dessas coisas que tu falaste, eu gostaria de ressaltar, assim, então, né, que contraindicações são neoplasias ou os tipos de cânceres sanguíneos, né, como as leucemias, os linfomas, principalmente os linfomas difusos mais agressivos avançados, né, pacientes também que vão fazer radioterapia de cérebro para uma metástase, que também vão perder o cabelo, também tem contraindicação, sim, né, para utilizar a touca. Mas eu acho que é basicamente isso, né, tumores sólidos que vão usar qualquer quimioterapia que tenha, assim, esse poder de induzir, né, a perda de cabelo. E a gente até para a gente comentar, né, que as diretrizes norte-americanas já incorporaram, né, na prática clínica, de que todo paciente com câncer de mama e ovário, né, que são os que a gente mais assim conhece aqui para falar, já devem utilizar a touca, já está ali nas recomendações, assim como está a quimioterapia, a cirurgia. Então eles já reconhecem que isso faz parte do tratamento, né, do paciente. Entrou nas diretrizes. Então isso é uma coisa muito importante. Isso muda muito, né? Acho que deixa claro a importância desse tratamento. Ele não é uma questão secundária, não é estético, ele faz parte do tratamento, ele passa a ser uma recomendação. Então isso, nos Estados Unidos, ele entrou para tanto câncer de mama, câncer de ovário, trompa de falópio, ele faz parte do tratamento. Então, assim, a partir do momento que ele vai tratar para aquele tipo de protocolo, ele deve utilizar a touca inglesa. E tem 2 meses agora, né, considerando fevereiro, que ele entrou também nos Estados Unidos para que os planos de saúde americanos reembolsem o tratamento, como ele entrou na utilização. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem isso. Quem sabe, né, a gente fica um pouquinho atrasado, mas é um grande passo, porque o sistema médico brasileiro, ele segue muito o americano. Então, sempre as coisas quando saem lá, possivelmente facilitam essa entrada aqui no país também. É uma grande expectativa que a gente teria de poder trazer um pouquinho mais de dignidade ao tratamento das pacientes brasileiras. Esperamos que sim, né? O que mais nós podemos falar sobre dados, assim? Eu, como uma boa oncologista, a gente sempre quer ver estudos e dados, né? E me chamou a atenção que a touca inglesa, ela tem um estudo, né, conduzido na Holanda, com mais de 7.000 pacientes, né? Mostrando, assim, tanto uma taxas de segurança altíssimas, assim, né? Você não tem nenhum registro da touca inglesa com queimaduras, que a gente chegou a ver nem chegou a ver, mas tem relatos com esses outros, né, produtos que o pessoal usa aí, que compra às vezes até no mercado livre, certo? E com taxas de eficácia muito altas, certo? Então eu queria que tu falasse um pouquinho do estudo, falasse um pouquinho dos dados para nós, que a gente sempre gosta. Perfeito, sem problema nenhum. O que a gente tem hoje no país é o equipamento com maior estudo no mundo. A touca inglesa Paxman é a pioneira de vendas, né, pioneira em desenvolvimento de sistema de resfriamento capilar, e eles desenvolveram um equipamento especificamente para isso. Não foi uma adaptação, criei um equipamento para uma coisa e vou usar para outra. A gente adapta aqui, vamos ver se dá certo, é só refrigerar o cabelo. Foi feito muito estudo. Hoje a gente tem um embasamento científico muito grande, muito amplo, e para diversos tipos de agentes citostáticos e protocolos, para qualidade de vida do paciente, para risco de metástase no couro cabeludo, que era uma preocupação. Então, qual é o princípio? Por que não cai o cabelo? A gente sabe que o bulbo capilar a gente está em cerca de 80% a 90% do tempo em divisão. E a quimioterapia, ela age nas células que estão em divisão celular. Então ele vai direto no bulbo, ele atrofia e aí você tem a perda do cabelo. Por que quando a gente refrigera não cai o cabelo, né? Qual é o princípio? A mais conhecida hipótese é a vasoconstrição. Então você tem a diminuição do fluxo sanguíneo, com isso chega menos medicamento. Você também no ambiente mais frio você tem menor divisão celular. E a membrana que envolve a célula está menos receptiva ao quimioterápico. Então essas 3 hipóteses fazem com que o quimioterápico ele chega na região, mas não com tanta intensidade, com isso ele tem um menor efeito colateral, que é a queda de cabelo. Então tudo que a gente puder fazer para corroborar isso, para ajudar essas hipóteses, melhor vão ser as taxas de sucesso. Os estudos, eles fazem, tem estudos que trabalham por protocolo, então a gente sabe hoje que as taxas de sucesso, elas variam mais, não pelo paciente em si, mas mais pelo tipo de protocolo. Então a gente tem, os protocolos são mais agressivos, conhecido como as vermelhas, né?
Então, você tem 100% de queda de cabelo, a gente consegue ter um percentual superior a 50% de sucesso. Algumas clínicas chegam a 70%, 80% de sucesso, exatamente pela forma com que a gente faz a colocação e um trabalho de desenvolvimento de pós-venda que a gente acompanha muito as clínicas e a gente tenta chegar ao máximo de taxa de sucesso. Outra coisa importante as pessoas entenderem é o que é o sucesso. Então, meu cabelo caiu, mas caiu quanto? O que você considera? 2 fios de cabelo? 100 mil fios de cabelo? 50 mil? A gente faz aquela foto, um trabalho de dermatologia, tricologia, para poder acompanhar o número de fios que caiu. O que eles usam como base? A gente tem um grau de alopécia, então uma régua de grau de alopécia em que 0 é nada de queda, 1 é até 50% de queda e 2 é superior a 50% de queda. Para a gente entender o que é 50% de queda, é quando ela passa a ser perceptível. Você tem uma queda de cabelo que ela é perceptível. A olho nu você fala, olha, está tendo queda, falha, então isso é não sucesso para a gente. Sucesso é quando você tem uma queda que ela não é significativa a ponto de você ter que esconder, usar um lenço ou peruca. Então, para as drogas menos agressivas, a gente chega até 92% de sucesso e para as mais agressivas, acima de 50% de sucesso. Então, assim, isso que a gente consegue comprovar em termos de estudos. A gente tem estudos não só por taxa de sucesso, a gente tem estudos também por segurança. Então, a segurança não só para risco de queimadura, a gente sabe que a gente pode ter queimadura de pele por frio, não é só pelo calor. Então, tem uma temperatura muito baixa, você tem esse aumento de risco, o que não acontece com a touca inglesa. E também o risco ao tratamento. Então, não adianta a gente estar falando que a gente está tratando um efeito colateral. E esse tratamento de efeito colateral ele vai impactar no tratamento da quimioterapia, no tratamento do tumor, ele não pode ser utilizado. Então, ele é seguro nesses 2 âmbitos e ele é eficaz, ele tem comprovação científica. Uma coisa interessante que eu tive um caso esse ano de uma paciente que tinha uma cabeça muito pequenininha e foi uma preocupação dela. Então, acho que poderia falar, né, que nós temos 3 tamanhos de touca, perfeito. né? A gente tem 3 tamanhos de touca. A gente costuma falar que as taxas de sucesso elas variam também pela dois pontos importantes que o paciente tem que saber. O primeiro, ele está passando por um tratamento e ele tem recomendações à utilização da touca. Então, ele tem que evitar usar secador, não pode usar química, ele tem que pentear o cabelo, ele tem determinados cuidados que ele tem que seguir. Esse nível de cuidados, desde que a gente iniciou até agora, 7 anos de uso, não é que eles mudaram, mas eles sofreram atualizações. A gente tem um nível de detalhe nesses cuidados que chega ao ponto de falar, se você tem determinado tipo de cabelo, um cabelo mais liso, você tem determinados cuidados. Se você tem um cabelo mais encaracolado, você tem outros cuidados. E um outro guia que fala, se você tem, quando terminou o tratamento, quando é que eu posso voltar a pintar o cabelo? Imediatamente? Quanto tempo depois? Eu tenho que lavar? Quantas vezes? Antes da sessão? Depois da sessão? Então isso é super importante para o paciente entender que quando ele adere a esse tratamento, ele tem que seguir essas recomendações. E a segunda coisa tão importante quanto até mais é a colocação da touca. Então a gente tem os tempos, o equipamento é super simples, você usa durante 30 minutos, 40 minutos antes da infusão, durante a infusão do medicamento e 1h30 após. Mas a colocação da touca, então como eu expliquei anteriormente, o grande segredo do equipamento, ele refrigera por condutividade. Então, ele tem um líquido que está circulando no equipamento, esse líquido está circulando na touca, a touca é de silicone, ela está em contato com o cabelo, que vai ser umedecido, vai ter uma preparação para a colocação do cabelo, e o cabelo vai estar em contato com o couro cabeludo. Então, se eu não tenho esse contato, ou se eu dificulto esse contato, na verdade o cabelo ele até atrapalha, porque o cabelo é um isolante térmico. A gente costuma brincar, se eu pudesse eu tirava o cabelo, refrigerava o couro cabeludo e botava o cabelo de volta. Como não dá, a gente tem algumas coisas que a gente faz para minimizar esse impacto do couro cabeludo. Mas é super importante o paciente entender que eu tenho que ter esse contato. Então, assim, uma das coisas que a gente fez, que a gente entendeu que é super importante, através do nosso site, toucainglesa.com.br ou paxman.com.br, você tem vídeos tutoriais explicando tanto como é que veste a touca, para a enfermagem ter um respaldo, às vezes mudou, entrou uma enfermeira nova, então ela consegue acessar muito fácil a informação, e o próprio paciente. O paciente pode ver, poxa, meu tamanho é M, meu tamanho é P, meu tamanho é G, então ele tem que vestir. Então isso é responsabilidade. A enfermeira não tem, quem está colocando, o técnico de enfermagem, como saber o que o paciente está sentindo. Então ele colocou a touca, ele tem que sentir que está tendo contato, tanto na parte do topo, da coroa, nas laterais, na parte de trás. Isso, assim, é fundamental para o tratamento. Eu acho que eu diria que é o mais importante. E isso faz parte da responsabilidade, acompanhado das orientações ao longo. Pode me interromper, senão eu não paro de falar aqui.
Eu participei dos dias de treinamento, né, que tiveram, então eu acho que o treinamento da enfermagem é extremamente importante, até porque os estudos mostraram, né, que tinha locais que tinham altíssimas taxas de sucesso, enquanto outros tinham baixas. Então, certamente tem uma divergência nisso no treinamento da equipe, né, mas que o paciente também tem que participar disso, né, ele que sente o quanto aquilo está bem acoplado ao couro cabeludo, né, então acho que a gente divide responsabilidades, né, nesse caso. Acho que é importante as pessoas saberem, então, em relação à questão do tamanho da touca. Quanto aos cuidados, eu acho que isso aí é super importante, na pessoa que se propõe a esse tratamento, ela também tem que estar disposta a ter os cuidados, até porque não é só durante, né, o uso, mas também após, porque aquele cabelo, né, que permaneceu, que a gente conseguiu, né, manter, ele vai, se a gente continuar cuidando, né, a gente sabe que a touca também já facilita isso, mas ele precisa continuar sendo cuidado, né? Porque ele vai crescer mais rápido e mais saudável, né? E mais rápido. Então, eu acho que é bastante importante esses cuidados, assim. Mas que no dia a dia, eu vou te dizer assim, com a experiência que eu tenho com as pacientes fazendo, e eu tenho agora uma paciente eu tenho uma que é fora da curva, que está realmente indo muito bem. Ela faz a famosa, que acho que o pessoal que deve estar nos assistindo aí, a famosa branca e a vermelha para um câncer de mama. Ela, para mim, é uma grande surpresa, porque ela continua com um cabelão, é bem fora da curva, assim. Mas é muito importante que a pessoa esteja disposta, e que esses cuidados também não são absurdos, certo? É cuidados em relação à lavagem, aos produtos que tu vai usar, e ao como pentear, não é nada também sobrenatural. A gente fez isso também. Né? Acho que isso aí... A gente fez isso também, de colocar no YouTube vídeos, tutoriais de como pentear o cabelo, de como colocar, de como ter esses cuidados para facilitar esse acesso. Outra coisa super importante, assim, que a gente gosta de falar, a gente tem estudos a nível de, como você comentou agora, ele cresce mais rápido o cabelo. Então a gente tem o uso da touca inglesa, quando você, às vezes o paciente ele não teve sucesso, então teve a queda do cabelo. E ele fala, bom, então não vou continuar usando a touca. A gente normalmente sugere que continue utilizando a touca. Por quê? Porque quando você continua utilizando a touca, a gente tem estudos que comprovam que ao final da quimioterapia, 89% dos pacientes em até 1 mês e meio já recuperou o cabelo, e em 12 semanas, ou seja, 3 meses, ele tem completo o cabelo de volta. A gente tem também de forma empírica dermatologistas que acompanham os pacientes, eles veem que a qualidade do cabelo pós-tratamento usando a touca é melhor. Outra coisa que a gente identifica também, a gente tem um estudo que fala que evita a alopécia permanente. Então, às vezes, a alopécia ela não é só ao longo do tratamento, mas ela pode se estender. Então, usando a touca, eu também consigo evitar isso. E, adicionalmente, nesses casos que a gente faz, né, a branca com a vermelha, ou a vermelha com a branca, né, a gente tem os dois protocolos trocados. Quando ele começa com a vermelha, e mesmo que ele tenha uma queda mais significativa nessas 4 primeiras sessões, ou de 21 em 21, ou dose densa de 15 em 15 dias, você já começa a observar o crescimento do cabelo, onde caiu um pouco mais, na fase branca, ao longo das 12 sessões de Taxol. Então, isso também faz com que melhore. Então, assim, a gente sempre sugere que o paciente continue utilizando, mas é óbvio que é uma decisão sempre dele, tem outras variáveis que ele tem que considerar para continuar ou não, e garantindo que é segura, que ele pode utilizar a touca sem problema nenhum. Pra gente falar um pouquinho dos homens, assim, eu sei que tu tem muito conhecimento, assim, o que seria uma taxa média de eficácia de um paciente que faz um docetaxel, a quimio mais comum para um câncer de próstata, digamos assim, a cada 21 dias, 75 miligramas metro quadrado, mais ou menos, assim, para os homens que estão nos assistindo aí. Não, perfeito. A gente pede muito depoimento de paciente. E até hoje a gente não conseguiu, em 7 anos, um depoimento de um paciente homem. Acho que eles são mais envergonhados do que o pessoal do sexo feminino. Mas o que a gente tem... Bom, eu posso falar, não tem problema nenhum. O docetaxel especificamente 75, se eu não me engano, ele é de 94% de taxa de sucesso, tá? Mas às vezes você fala assim, poxa, mas eu não sei, será que a minha estatística não? A gente no site também colocou esse estudo de 7 mil pacientes, a gente tem a base de dados. Então hoje ele entra no site, ele vai colocar lá, vou fazer quimioterapia, ele mostra as contraindicações, indicações, medicamentos que causam alopecia. Então se ele colocar lá o docetaxel, ele vai ver que se for só o docetaxel, acho que é 82% a taxa média de sucesso, que é manter 50% ou mais dos fios de cabelo. E se ele botar de 75, ele vai a 94, porque se for o de 100 é menos, se for o de 75, 50, 75 e 100, né? Mas no 75 é uma taxa bem, bem satisfatória. Então, assim, se tiver algum homem ouvindo e está tratando e está dando certo e etc., faz um depoimento para a gente, por favor, para mostrar
para incentivar outros homens a fazer também. E eu acho que o mais importante não é o fazer, mas é que as pessoas tenham conhecimento que existe essa alternativa. Então, muitas vezes a gente recebe... Eu lembro de entregar um equipamento uma vez e uma paciente estava tocando sino naquele momento de término de quimioterapia. E aí ela falou para mim, poxa, pena que isso não chegou antes, porque para mim era importante que eu tivesse essa alternativa. Então, assim, se a gente puder divulgar, o que a gente tenta fazer aqui, o máximo é isso, mostrar para as pessoas que têm essa possibilidade. E a gente até falar já, né, de acabar com esse tabu, né, de que homem também não pode se sentir mal por perder o cabelo, né? A gente sabe que o cabelo também é importante para os homens, né, certo? Então, e outras estratégias a gente sabe que não funcionam, né? Enfim, tem outras opções quando tu vai ler o guideline europeu, mas... Então, assim, por que os homens também não podem usar a touca? Certamente podem. Né? E não ter vergonha de falar sobre isso, né? Acho que isso aí é bastante importante. Produção, não sei se a gente tem algum tempinho ainda para falar sobre custos e coberturas pelos planos de saúde, ou se querem ir para as perguntas. Eu posso só aproveitar aqui que perguntaram, a gente estava falando sobre o uso no sistema público, fora daqui, e aí perguntaram se no SUS já tem o uso, né? O que a gente tem hoje, eu vou aproveitar para dar entrada, de repente, desse assunto que você comentou, sobre a cobrança. Como é que funciona? Eu quero usar a touca, e aí? Como é que eu faço? O que a gente tem hoje? A gente tem mais de 80 clínicas espalhadas no país, em diversas regiões. A clínica ela adquire o equipamento e ela oferece isso para os pacientes. Algumas delas cobram pelo tratamento, outras não cobram. A taxa média de cobrança é por valor de sessão. Então, normalmente você tem que fechar um pacote. A partir do momento que você entendeu que você vai passar pelo tratamento, vou fazer 16 sessões, vou fazer 4 sessões, vou fazer 8 sessões, você tem que fazer em todas as sessões. Se você não desistir no meio, não quiser continuar. O valor de sessão varia a nível país em torno de R$250. Mas tem clínicas que cobram um pouco mais, outras cobram um pouco menos. Algumas fecham um pacote, vou fazer 16 e aí vão. E outras não cobram e outras cobram valores simbólicos. Isso é importante tentar identificar na clínica. É lógico que cada clínica tem uma forma de receber essa informação ou tratar, e eu não tenho dúvida que cada uma trata particularidade, como trata exatamente o próprio tratamento. A gente tem unidades do SUS, né? A gente, durante muito tempo, a gente recebia mensagens, eu acho que era mais de estímulo, né, não de crítica, falando, poxa, isso não tem no SUS, é só para gente rica, é só para paciente particular. Isso incomodava a gente como empresa. Então a gente criou uma campanha de responsabilidade social, que a cada 50 equipamentos vendidos a gente faz uma doação de um. Né? Então a gente fez a primeira doação, que foi para o INCA, no Rio de Janeiro. A segunda doação a gente fez para a Santa Casa de Porto Alegre, através, né, de um pedido da Cristina Ranzolin. E esses equipamentos eles são dedicados a 100% pacientes SUS. A gente tem outra em Santa Casa de Vitória, que foi através de um crowdfunding. E a gente tem mais um que eu vou manter o sigilo por enquanto, que a gente vai entregar, acho que até o final do mês também. Então, cada vez mais a gente está atingindo o paciente SUS. E isso para a gente é um sinônimo de orgulho, de poder falar que hoje o paciente no SUS ele consegue ser tratado com a touca inglesa, que é o que há de mais moderno no mundo. A gente está, como você comentou a live, né? A gente está nos 5 principais centros de referência do mundo. Então, assim, não é simplesmente, está no Brasil, o principal centro. Não, a gente está falando do MD Anderson, em Houston, Texas, no Sloan Kettering, em Nova York, no Dana-Farber, John Hopkins. Então, o paciente no Brasil, ele consegue ter um tratamento no mesmo nível que ele teria nos principais centros de referência do mundo. É isso que a gente busca trazer. E muitas vezes no SUS, o paciente vai ter um tratamento melhor do que um paciente particular, onde ele não tem essa opção de tratar com a touca inglesa. Mas acho que só para responder de maneira geral, né, nas maiorias das unidades do sistema do SUS a gente não tem disponível, né, e os convênios até então também não cobrem, né, tem que ser pago, né, do próprio bolso e é em cada sessão, né, mas como tu falaste, claro, cada clínica avalia os casos individualmente, né, e cada clínica faz pacotes e faz o seu valor, enfim, estimulando sempre, né, e pensando, obviamente, no bem-estar, né, em poder oferecer para cada vez mais pacientes. Perfeito. Com certeza. O que nós temos de perguntas? Nós temos uma pergunta aqui para a doutora, se é verdade que a touca congela a cabeça. Eu não consegui ouvir. Não, a touca não congela a cabeça. Na verdade, a touca vai a 18, 20 graus, né? E como a gente comentou anteriormente, a taxa de desistência das pacientes por sentirem a cabeça realmente muito gelada, ela é muito baixa, certo? Em torno de 2%, né? Então, isso é realmente baixo. A maioria das pacientes tolera a touca muito bem. As pacientes, normalmente, elas dormem ao longo do tratamento. Assim, a gente não costuma falar a palavra confortável, porque não é confortável.
Mas, assim, é tolerável. E tem algumas formas que a gente tem, né? A gente tem como usar, por exemplo, uma faixa fina para evitar o contato. Por exemplo, eu tenho entrada. Então, a touca, que ela fica um pouco mais abaixo, ela vai entrar em contato com essa parte que não tem cabelo. Então, a gente pode usar uma faixa para evitar esse contato da touca direto, para minimizar esse incômodo inicial. Mas, de qualquer maneira, também esse incômodo inicial ele começa mais nos primeiros 10 a 15 minutos. Alguns pacientes falam, mas eu tenho enxaqueca. Na verdade, a enxaqueca, uma das indicações para enxaqueca é você refrigerar o couro cabeludo para minimizar a dor. Outros relatam, mas eu tenho sinusite. Não tem nenhum estudo que faça qualquer tipo de correlação à sinusite. Então, assim, fica tranquilo de usar, é extremamente seguro e realmente é o que há de mais moderno no mundo. Isso a gente pode garantir. Assim, o que a gente está entregando hoje é o que há de mais moderno em termos de tecnologia de crioterapia capilar no mundo. E a clínica que oferece isso é porque ela realmente se preocupa com os pacientes e dá para ele o que há de melhor, né, na qualidade de vida ao longo do tratamento. Cada vez mais o pessoal tem estudado a questão da qualidade de vida ao longo do tratamento. Muitas vezes, né, na utilização do câncer, quando você não consegue descobrir ele de forma precoce, que hoje em dia chega uma taxa de sucesso até 95% de cura, você tem que fazer um acompanhamento, né? Então, outros você fica tratando durante muito tempo. Então, a qualidade de vida ao longo do tratamento é super importante, não é, foi e acabou. A gente está falando de um tratamento básico que dura, no mínimo, 6 meses, né, que a gente está falando. Então, é muito importante esse momento para a gente conseguir tratar, o paciente passar por um tratamento sem ter que compartilhar isso com o mundo, sem ter que passar por esse estigma da doença. Fica muito mais fácil, eles aderem mais, a gente consegue tratar mais gente, a gente consegue pegar mais cedo a doença e conseguir curar mais gente. Acho que é por isso que ela acaba ajudando de várias formas. Perfeito. Temos mais? Uma questão aqui, qual o preço médio do tratamento com a touca? Qual o preço médio, Gustavo? Isso é bastante variável, provavelmente até de região do país, mas temos um preço médio, certo? Eu não entendi se a pergunta é da sessão que cobra o paciente ou do equipamento, para comprar o equipamento? Da sessão. Sim. Não, da sessão. Da sessão é muito variável. Muitas clínicas falam, por que a clínica não cobra? Algumas clínicas não cobram porque elas conseguem reter e captar paciente. Então ela mostra, né, ela vincula a imagem dela a oferecer o mesmo que um Dana-Farber oferece. Então ele fala para o paciente, olha só, você vai ter aqui nessa clínica a de melhor no mundo, então o paciente não sai de lá para procurar a touca em outro lugar, e também ele acaba atraindo. Então alguns lugares falam, olha, você não tem, eu falo, olha, eu aceito seu plano de saúde para fazer a quimioterapia e eu ofereço a touca inglesa. Então o paciente sai. A gente tem casos de pacientes, uma paciente que saía de Santiago para Santa Maria, toda a sessão, 160 quilômetros, vai e volta, 320 quilômetros. Tem uma outra de Minas também, que ela faz eram 400 quilômetros, não sei qual é a cidade direita, são 400 quilômetros. Então, assim, ela faz 800 quilômetros, vai e volta para cada sessão, porque para ela é importante isso. Para ela é importante tentar, para ela é importante tratar. Então, o que a clínica ganha com a própria quimioterapia do paciente fazendo a sessão lá, e vincular a imagem dela é isso. Mas a gente entende também que é importante, às vezes, na fase inicial, tem que ter uma cobrança, dar valor, né, a isso, tem que trazer um retorno do investimento. O equipamento não é um investimento baixo. Então, assim, faz parte. Começa assim, a gente espera que cada vez mais a gente consiga minimizar esses valores e conseguir dar mais acesso às pessoas. E acho que falando sobre isso, né, falando sobre pacientes que vêm de muito longe, né, acho que a ideia dessa live também é difundir, assim, para que cada vez mais unidades passem a disponibilizar disso, para que as pacientes não tenham que se deslocar tanto. Mais um transtorno, né? Mais um desgaste. Então, assim, que cada vez mais unidades disponibilizem, até mesmo no interior, a gente sabe que é um investimento alto, mas que a gente possa dar, que cada vez mais pacientes tenham acesso a isso, justamente indo de encontro ao que nós estamos falando agora, que é a manutenção da autoestima e bem-estar durante o tratamento. E a gente sabe que o deslocamento, nós aqui temos muitos pacientes do interior, né? E a gente sabe que o deslocamento conta muito, desgasta muito. A gente chega um momento que às vezes eles nem conseguem mais, né? Porque cansa e tem um custo nisso tudo, né? Sim, muitas vezes alguns pacientes têm que dormir, dependendo do local. Exatamente. Mais perguntas? Eu poderia listar os tipos de câncer que podem ser tratados pela touca? Podemos. Então, na verdade, todos os tipos de câncer sólidos, certo? Não existe dessa parte. Assim, os cânceres hematológicos, ou os cânceres que a gente chama do sangue, né? Que em geral até são mais os hematologistas que tratam, como as leucemias,
os linfomas, principalmente os não Hodgkin, em alguns lugares já linfoma de Hodgkin, se até se considera seguro usar a touca, mas de forma geral tudo isso está contraindicado. Mieloma múltiplo, enfim, a touca estaria contraindicada. Então, fora isso, tumores de mama, de próstata, tumores de ovário, útero, bexiga, estômago, intestino, todos que, né, vão envolver drogas, né, que realmente tem um papel na queda de cabelo, que também não vai precisar usar, numa quimioterapia que não tem uma queda, que não leva a uma queda significativa de cabelo. Nesses casos todos, é seguro e está indicado. Perfeito, perfeito. Nós tivemos a participação em peso aqui da Liga Feminina de Eu só não consigo ouvir a pergunta. Se você puder repetir a pergunta quando ela fizer. Nós tivemos aqui a participação em peso da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas, e eles mandaram um recado que eles querem se candidatar para conseguir um equipamento para Canoas. Então, deixa eu te explicar. Tu ouviste, Rodrigo? Gustavo, Desculpa. Eu ouvi da Liga de Canoas que eles querem um equipamento gratuito, da doação da... A Liga Feminina de Canoas de Combate ao Câncer, nós temos uma unidade CAPO em Canoas, certo? Que ela é mista, tanto SUS quanto convênios, e elas são extremamente ativas. Um grupo assim de liga que não tem o que falar, elas são nossas parceiras, e elas estão sempre atrás de verba parlamentar, e elas dão uma equipe multidisciplinar que elas oferecem, né, de graça para os pacientes. Elas são muito ativas, então quem sabe não seja uma das próximas unidades aí, né, a conseguir isso para os nossos pacientes do sistema público, né, porque elas correm atrás do que elas querem. Não, perfeito, isso eu posso te garantir. Assim, queria já de cara falar, a gente está super à disposição para qualquer tipo de contato, mesmo pós-live, se a gente não conseguir responder tudo. No caso do SUS, a gente tem um preço diferenciado para equipamento SUS de acordo com a fábrica, mas tem que ser garantido que vai ser utilizado para 100% do paciente SUS, e foi dessa forma que a gente conseguiu colocar 2 equipamentos sem ser do sistema de doação. Então, assim, pode passar meu contato, pode entrar paxma.com.br. Gustavo, se quiser passar meu contato pessoal, fica super à vontade. A gente tenta, de alguma forma, tem alternativas que a gente pode trocar de experiência, que a gente já teve dessa aquisição de equipamentos de outros locais para paciente SUS. Então, assim, até a questão parlamentar, até a questão de um crowdfunding, ou um misto, que consegue um pouco de cada um. Então, assim, fala com a gente vai fazer de tudo. Assim, a gente tem maior, orgulho. Não é que a gente trata diferente o particular e o público, mas, assim, a gente tem um olhar diferenciado, porque a gente sabe que já é difícil o acesso por uma série de fatores. Então, assim, se a gente puder fazer um tratamento especial, no sentido de que tentar acessar mais gente, obviamente a gente vai fazer. Então, assim, mesmo a gente acabou de ir lá para a Santa Casa. Eu espero que a gente consiga vender o 350 o mais rápido possível. Mas ainda assim, mesmo que eu não consiga, eu estou deixando aqui super aberto para a gente voltar a conversar. Pode passar meu contato. Eu não tenho o contato aqui delas direto, mas pode passar meu contato pessoal que a gente conversa sem problema nenhum. De alternativas para colocar lá em Canoas. Pode deixar, já era uma ideia que nós tínhamos, mas ainda está no âmbito, né, mais do projeto ainda. Eu ainda nem tinha conversado com elas, mas agora já provavelmente já vai mais para frente. Temos mais uma pergunta. A exposição ao calor entre os ciclos do tratamento pode interferir no resultado? Quero responder essa, Gustavo. Se expor ao calor entre os ciclos de tratamento, não durante a infusão, se tem algum impacto na eficácia? Tá. Não. Assim, o que a gente tenta evitar um pouquinho é o momento da infusão da droga, né? Então, a gente tem aquele momento da infusão, é o pico dela. Depois ela continua. Tem pacientes, às vezes, que usam bomba, né? Que aí ficam em casa ainda, né? Mas, mesmo para esses pacientes, a gente não indica, não tem nenhum estudo que comprove que continuar utilizando a touca depois do período de até 1h30 até 2h30 pós-tratamento, que tem algum retorno positivo nesse uso. Então, mesmo para você com a bomba continuar, ou você se expor ao calor. E quem sugere é que não vá para a piscina, porque tem cloro, então tem os cuidados que tem que ter. Não use o chuveiro quente, secador de cabelo. Então tem algumas outras orientações nesse sentido. Eu não sei se o calor que ela estava supondo era no natural, ou se for isso. Se for isso, não é para usar secador, não é para fazer chapinha, não é para fazer nenhum tipo de tração no cabelo, e a gente entra nos cuidados. Mas não precisa ficar usando a touca ao longo de todo o período de uma sessão entre a outra.
Eu entendi que o calor foi mais na pergunta, você perguntou assim, Bruno, aqui tá fazendo muito calor em Porto Alegre, certo? Aí tu sai na rua, tá 36 graus. Não teria nenhuma redução de eficácia se isso for entre uma aplicação e outra, certo? A gente tem um equipamento no Rio de Janeiro, a gente faz um pouquinho mais do que 40 graus, tem em Salvador também, não faz diferença nenhuma, só que seguir as orientações em relação a secador, em relação ao tipo de shampoo e condicionador que tem que ser utilizado também, para não ter nenhum tipo de química, nenhum cheiro, nada que possa acabar impactando. A gente fala livre de parabeno, sulfato, fragrância e pH balanceado. Mas se estiver também precisando de indicação de shampoo e condicionador, pode mandar uma mensagem para a gente que a gente indica. Eu acho que tu pode falar um pouquinho sobre o site de vocês, porque eu acessei e achei muito interessante, né? Porque dá para acessar até se o paciente conhece o seu protocolo, a taxa de eficácia, Perfeito. né? E tem, fora todos os vídeos ali, né, de orientações, se quiser falar um pouquinho aí sobre isso. Não sei quanto tempo a gente tem ainda. Tá. Temos um tempinho. 5 minutos, certo? 5 minutos. Você me corta no meio. Assim, a gente tentou criar o site com o maior carinho e ele é dividido em duas partes. Uma parte para o paciente e outra parte para os profissionais de saúde. Na parte de paciente, a gente tentou colocar o máximo de informação. Como é que ele funciona, de quanto tempo ele usa, como é que ele vai preparado para a primeira sessão de quimioterapia, ele leva um cobertor, ele leva meia, quais cuidados que ele tem que ter, né? Se ele tem um catéter ou se ele vai fazer uma punção periférica. A gente fala como vestir a touca, então tem cada etapa da touca para ele entender o que ele tem que sentir quando veste a touca, dicas de como usar um headphone usando a touca, dicas de como levar um livro. Então, assim, a gente colocou o máximo de informação não só para a sessão, como também pós-sessão. Então lá você consegue baixar esses 3 guias, o guia de cabelo mais liso, o guia de cabelo mais encaracolado e o guia pós, quanto tempo depois, os cuidados que eu tenho que ter pós-tratamento. Então, isso são as orientações para ele no uso, né, da utilização, como também os cuidados ao longo do tratamento. Lá também tem as indicações, né, se serve para quais são as contraindicações, quais são as indicações, quais são as drogas que têm o efeito colateral da alopecia pela quimioterapia. Tem a base de dados desses 7.000 pacientes, 7.400 pacientes, dizendo qual é a taxa de sucesso para a utilização da touca. Tanto se ele souber a dosagem, ele é mais preciso ainda. Algumas não tem, porque não tem estudo, mas ainda assim. Então, assim, tem tudo de informação. Tem depoimento, então quem quiser fazer depoimento, fica super à vontade. A gente tem um grupo exclusivo do Facebook, grupo fechado, só para pacientes da touca. Esse grupo foi com o objetivo de que a gente queria manter o anonimato e trocar informação. Muitas vezes o paciente ele usa a touca porque ele não quer falar para ninguém que ele está passando por esse tratamento. E às vezes é importante ele passar. A gente tem a gente sente ao longo do tratamento o paciente, o câncer é uma doença tempo sensível. Então, quanto antes você começar o tratamento, melhor as chances de cura. Então, desde que ele recebe a informação que o diagnóstico que ele vai ter que começar o tratamento, ele tem que decidir, junto com a equipe multidisciplinar, se ele vai ter que fazer cirurgia, se vai ter que fazer rádio primeiro, depois, qual a droga, aprende 500.000 palavras novas, vai para o Google uma série de informações, e aí tem que saber que ainda assim vai cair o cabelo dele ou não vai cair o cabelo, e o que tem hoje de alternativa para ele tentar manter o cabelo ou não. Então, na primeira sessão, ele chega assinando um monte de papel, um monte de coisas, sem saber muito o que acontece. A partir da segunda e da terceira sessão, ele já teve mais tempo de estudar, mas ele passa por um momento de maiores sensibilidade, às vezes ele não quer, aí isso é muito, cabelo que cai, é pouco, poxa, eu tenho que ficar mais tempo aqui, me incomoda. E muitas vezes, nesse grupo do Facebook, são pessoas que passaram por isso. E elas falam, não, continua, isso é pouco, isso é muito, vai, pergunta, e eles começam a falar com a gente de uma forma que a gente entendeu de comunicação com o paciente direto, que a gente consegue dar para ele mais conteúdo. Então pode entrar no site. Tem Instagram, tem Facebook, tem os vídeos no YouTube, né? Tem também as lives que a gente fez. Essa live vai estar lá também disponível no YouTube para quem quiser saber um pouquinho mais de informação com os cuidados do paciente. E a parte de profissionais para a saúde, onde a gente fala um pouquinho mais técnico, que a gente fala como ele funciona. Lá também a gente também tem depoimento de médicos, de enfermeiras, de profissionais de saúde que eles entendem o quão isso afetou e impactou positivamente a vida dos pacientes. Então, o site ele foi feito com muito carinho, tem um blog também, tem newsletter, se vocês quiserem assinar, porque a gente entende que a gente tem que trazer o máximo de informação. Hoje na internet você tem muita informação, mas assim, uma informação segura, com conteúdo, com responsabilidade, com fundamentação técnica e científica, é muito importante. Então, o site ele tem esse objetivo.
Se vocês puderem compartilhar e buscar informação, lá tem as clínicas que têm o equipamento disponível. Muitas vezes a clínica não tem o equipamento, não tem a touca inglesa Paxman, então você vai lá e certifica que você está usando a touca inglesa Paxman. Então lá tem a certificação de cada uma das clínicas que receberam e a gente passa o contato. Às vezes vocês podem perguntar, mas o meu convênio é esse. Muitas vezes a gente recebe ligação de pacientes sabendo, meu convênio é esse, qual clínica ele aceita? Então a gente busca, a gente liga para as clínicas, vê se ainda está aceitando o convênio ou não, tenta falar com ele, tenta ajudar. A gente está aqui à disposição, fazendo o mínimo que a gente gostaria que fizessem com a gente, né, que é oferecer o máximo possível em termos de tecnologia e suporte. Deus se cuide. Exatamente. Nossa, acho que foi super bom. Queria te agradecer, Gustavo, pela tua disponibilidade. Imagina, é um prazer. Agradecer a todo mundo aí que nos assistiu, né? Espero que a gente tenha acrescentado, né? E, enfim, um pequeno assunto dentro desse assunto enorme, né? Que é falar que amanhã, né, é o Dia Mundial do Combate e Conscientização do Câncer. É uma campanha gigantesca que a gente está fazendo parte, querendo se engajar cada vez mais. Então, eu te agradeço mesmo, tá? Imagina. E a gente está se encaminhando para o final da nossa live. A gente só queria aproveitar para agradecer a presença da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas, aos colegas médicos do Instituto Kaplan da Vita Radioterapia e a todos os pacientes, os queridos pacientes que estiveram aqui com a gente, mandaram as suas perguntas, as suas dúvidas, e aquelas que não forem respondidas, podem enviar por mensagem, por direct, que serão respondidas. E lembrar que a live vai ficar salva aqui no perfil também. Perfeito. Por isso que é sempre importante a produção, né? Tá certo, Muito obrigada, pessoal, e uma boa noite a todos. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. A gente está super à disposição. Até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau.